Boa noite a todos e todas. Quem fala é o professor Robson Araújo. Daremos início agora à unidade temática Trabalho de Conclusão de Curso 2, que compõe o curso de Especialização em Educação à Distância na EPT. Essa é a nossa primeira aula síncrona, aqui no dia 5 de agosto de 2026, às 7 e 8. Comigo aqui estão os alunos do referido curso, assim como os tutores dos polos. Desde já agradeço a presença de todos e também desejo uma ótima aula para todo mundo, tá bom? Gente, hoje é a primeira aula, então essa aula tem alguns objetivos, sobretudo esclarecer como que nós vamos desenvolver a nossa unidade temática, também vamos falar um pouquinho mais sobre a atividade e trazer alguns esclarecimentos que, porventura, possam ter ficado em aberto, algumas dúvidas que ficarem abertas no trabalho de conclusão de curso 1, que eu também fui professor de vocês, ok? Logo mais eu vou já vou compartilhar a tela, tá? E, e vou transmitir os slides aqui para que a gente possa iniciar a aula da melhor forma. Bom, então essa é a primeira aula síncrona que nós vamos iniciar aqui, como eu já falei, trabalho com conclusão 2. A aula ela vai se intitular Caminhos Percorridos, como elaborar um inventário e a importância do memorial, que são aqui o primeiro, um dos dois principais objetivos dessa unidade temática, né? Então, a unidade temática trabalha com conclusão de curso 2, lecionado por mim, o professor Dr. Robson Araújo. Como de costume, eu vou dividir a aula em 3 momentos. O primeiro momento é a gente explicar quais são os objetivos de trabalho de conclusão de curso 2, né? Ou quais são os objetivos, como que as aulas, as atividades vão se desenvolver. Eu vou também revisar alguns pontos que ficaram em aberto, né? Ou que eu já tinha tratado em trabalho de conclusão de curso 1. Em seguida, a gente vai falar justamente dos caminhos percorridos. Vocês vão ver que a primeira atividade, talvez alguns de vocês já até devam ter observado lá no ambiente virtual, que a primeira atividade é a elaboração de um inventário daquilo que foi desenvolvido ao longo do módulo 2 do curso de vocês, né? E aí, exatamente esse inventário é fazer a análise desse caminho percorrido até aqui, do curso de vocês. E, por fim, vou falar um pouquinho mais, reforçar a importância da construção do memorial e falar também de como vocês devem desenvolver essa avaliação, quais são os critérios, o que eu peço, etc. Tá bom? Vamos iniciar aqui para falar dos objetivos de TCC2 no curso de EAD, se só me perdoe aqui um errozinho, que eu coloquei gestão na EPT, mas as disciplinas que estão aqui são disciplinas ligadas aqui à matriz curricular do curso de EAD na EPT, tá bom? Eu só acabei me confundindo aqui na escrita do gestão, uma vez que eu sou professor dos 3 cursos. Então, esse curso, eu vou repetir, é muito importante que vocês compreendam a estruturação do curso, até porque a elaboração do trabalho de conclusão de curso tem completa relação com o desenvolvimento progressivo de vocês ao longo de todo o curso. Esse é um curso que tem 3 núcleos, 3 módulos, né? Sendo o primeiro um núcleo comum a todos os cursos que estão ocorrendo juntos, né? O curso de gestão de docentes da EPT, além deste que vocês estão fazendo o curso de AD na EPT, né? São essas 3 disciplinas que vocês fizeram no primeiro momento, né? E aí, no segundo módulo e no terceiro módulo, nós temos ali os núcleos específicos, que aí são disciplinas, são unidades temáticas mais específicas do curso de vocês, que no caso aqui é de AD, não é isso? A gente vai, então, tanto no segundo núcleo como no terceiro núcleo, ou seja, no segundo módulo como no terceiro módulo, vocês vão ali desenvolver áreas de pesquisa e de aprendizados no âmbito da educação à distância.
Gostaria aqui de reforçar uma coisa que os tutores, inclusive do curso de gestão, eu também sou professor de curso do TCC deles, vem me alertando e que é importante também para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso de vocês. É que as disciplinas dos núcleos 2 e 3 são elas mesmas linhas de pesquisas. Então, o ideal é que vocês vão desenvolvendo aquela questão problematizadora que vocês apontaram ali em trabalho de conclusão do curso 1, no plano de formação, ao longo de todas as disciplinas. Mas vocês podem focar em uma das linhas de pesquisa. Que linhas são essas, professor? Se vocês observarem a nomenclatura de cada uma das unidades temáticas, seja no núcleo 2 ou do núcleo 3, são unidades temáticas que apontam para digamos, uma linha no âmbito da EAD. Então, a gente tem aqui os fundamentos, as teorias, metodologias, né? Ali das primeira e segunda unidade temática, que ali compõem uma linha de pesquisa, né? Fundamento, teorias, metodologias. O planejamento pedagógico na EAD já seria uma outra linha de pesquisa, a produção de materiais didáticos digitais, uma terceira, a questão das ferramentas e estratégias de avaliação nos ambientes virtuais de aprendizagem, uma quarta, a temática da mediação pedagógica, uma quinta, a avaliação e melhoria contínua em EAD, uma sexta, e sistema e gestão da EAD, sétima. Então, a gente tem ali 7 linhas de pesquisa grandiárias. Então, o ideal é que você tem várias temáticas possíveis para ser desenvolvidas, as pesquisas no âmbito da EAD, mas o ideal é que vocês selecionem uma dessas linhas, uma dessas áreas que tem uma conexão maior, é que vocês, naquela unidade temática específica, vocês possam aprofundar mais a sua atividade. Isso não quer dizer que vocês não possam desenvolver, né, o plano de formação de vocês ao longo de todas as disciplinas, tentando ali concatenar as atividades, as leituras, as experiências e os aprendizados que vocês têm em cada uma das unidades temáticas, com aquilo que vocês desenvolveram, planejaram no plano de formação, tá? Uma outra questão importante para a gente fazer a análise dessa matriz curricular é que, ao final de cada um desses núcleos, tem um trabalho de conclusão de curso. No caso, vocês se encontram aqui no segundo momento do trabalho de conclusão de curso, né, o chamado TCC2, tá bom? Então, e cada um desses trabalhos de conclusão de curso tem um objetivo específico, ok? Então, os objetivos do trabalho de conclusão de curso 2, no curso de EAD, na EPT, né, mais específicos. Digamos que nós temos a ementa, ela diz que no primeiro TCC1 vocês devem elaborar o plano de formação, que é essa espécie de projeto, onde vocês vão estabelecer uma questão problematizadora, alguns objetivos de aprendizagem e também observar como, ao longo do curso, vocês vão desenvolver a pesquisa sobre essa questão problematizadora. No TCC3, que vocês vão realizar lá ao final do curso, é o momento em que vocês vão elaborar o que nós chamamos de relatório de formação. O que seria esse relatório de formação? É exatamente a narrativa, né, da sua experiência ao longo do curso, né, e na sua investigação da sua questão problematizadora ao longo do curso. Alguém, antes da aula começar, um dos alunos, antes da aula começar, fez a seguinte questão: professor, como que vai ser o modelo de TCC, né, que vocês vão desenvolver lá no final do curso? O modelo de TCC, ele vai ser um relatório de formação, tá? E aqui eu vou falar a mesma coisa que no nosso curso a gente tem um certo problema de linguagem, que esse relatório de formação, ele é muito próximo ao que alguns cursos, ou em algumas áreas, chama-se de memorial de formação. O que é o relatório de formação ou o memorial de formação? O relatório de formação é que vocês vão narrar como vocês desenvolveram uma determinada pesquisa ao longo de todo o curso. E aí geralmente,
é uma narrativa que pode ser, inclusive, em primeira pessoa, por isso que a metodologia de pesquisa autobiográfica na educação é a principal metodologia do nosso curso. Então, ou seja, o trabalho de conclusão de curso 1, que vocês realizaram ao final do primeiro módulo, era para vocês desenvolver o plano de formação, que vocês já desenvolveram. O trabalho de conclusão de curso 3 é para vocês escrever o relatório de formação, que é exatamente o relato de toda a trajetória que vocês fizeram ao longo do curso na pesquisa de uma determinada problemática. Então, o que vocês vão fazer no trabalho de conclusão de curso 2? O trabalho de conclusão de curso 2, ele tem dois objetivos específicos. O primeiro deles é vocês fazerem uma análise, né, do que vocês desenvolveram ao longo do módulo 2 do curso. Esse daqui já é uma espécie de ensaio, né, ou de exercício, para o que vocês irão realizar lá no trabalho de conclusão de curso 3. Então, se lá no primeiro momento, trabalho de conclusão de curso, vocês projetaram o que vocês iriam fazer ao longo das várias unidades temáticas, dos dois outros módulos, nesse inventário que vocês vão desenvolver, vocês vão fazer uma avaliação de como vocês desenvolveram, né, a pesquisa de vocês, né, ao longo do módulo 2 do curso. Essa é um primeiro objetivo. O segundo objetivo é revisar o plano de formação, porque é natural que ao longo das 4 unidades temáticas que compõem o módulo 2, vocês possam ter sido apresentadas outras leituras, outras versões, e podem, inclusive, fazer algum tipo de alteração. Tem gente que iniciou com a ideia de pesquisa e começou a descobrir outras pesquisas, né? Inclusive recebendo o feedback dos tutores lá em TCC2. Então, este é o último momento, pelo menos espera-se que esse é o momento que vocês possam, inclusive, mudar de uma temática, certo? Ou vocês encontraram algum tipo de aprofundamento, né? Não necessariamente que vocês vão mudar da temática que vocês escolheram lá em trabalho de conclusão do curso 1, mas que vocês observaram algum tipo de vocês perceberam uma problemática mais específica sobre a qual vocês desejam se aprofundar. Então, aqui vocês vão fazer uma revisão do plano de formação. Esse então, inclusive, né, o TCC2, essas duas atividades, algo que vai preparar vocês justamente para reescrever o relatório de formação ao final do curso. Isso pode parecer um pouquinho complicado à primeira vista, eu já expliquei isso para vocês no primeiro momento, mas eu já encontrei relatos do pessoal do curso de docência na EPT, né, que já concluiu esse processo que vocês estão caminhando agora, né, que, embora parecesse complicado, isso facilitou bastante a vida dos alunos, porque, de uma forma ou de outra, vocês já estão desenvolvendo, né, o relatório de formação ao longo dos 3 TCCs. Isso é muito menos trabalhoso e problemático se a gente só tivesse um trabalho de conclusão de curso, uma única unidade temática, no final do curso. Por isso que a gente está aqui desenvolvendo. Então, a ideia, na verdade, que a gente tem esses 3 momentos, tá, TCC 1, 2 e 3, mas é que vocês vão desenvolvendo o TCC de vocês ao longo de todo o curso, até porque o relatório de formação, ele é estruturado que ele vai pedir 2 coisas. A primeira é que vocês narrem como que foi a trajetória do curso de vocês, e a segunda é como que vocês desenvolveram ao longo das diferentes unidades temáticas a pesquisa sobre uma determinada problemática, tá? E se vocês agora já fazem esse inventário que eu estou propondo na primeira aula, né? E, claro, e refazem um plano de formação, de alguma forma, vocês já estão estruturando, né, o próprio relatório de formação que vai ser exigido ao final do curso, ok? Eu espero que com essa explicação eu tenha iluminado, esclarecido aqui a questão do aluno que me perguntou ao início da aula de qual vai ser o modelo. Não é um artigo tradicional, como em muitos cursos certo? Ele vai ser feito em forma de relatório de formação. E os componentes do relatório de formação, ele tem alguns componentes específicos dele,
né? Mas ele é muito parecido com o plano de formação que vocês fizeram, só que com um pouquinho mais de outros elementos ali para vocês fazerem essa narrativa de todo o curso de vocês, tá bom? Então, a metodologia dessa disciplina, e aqui vocês encontram essa página aqui que eu estou demonstrando para vocês aqui, logo na abertura do ambiente virtual, tá bom? Então, a gente vai, como eu disse para vocês, a gente como objetivo, 2 objetivos, tá? Elaborar um breve inventário dos estudos já realizados sobre a questão norteadora, né? Ao longo do módulo 2, e revisar o plano de formação, considerando o inventário. Porque qual é a ideia? Vocês vão olhar agora e falar, olha, o que eu desenvolvi da minha pesquisa, né, ao longo das 4 unidades temáticas do módulo 2 do curso. E o que essas atividades, as leituras, né, as aulas que eu tive, me ajudou na análise, na investigação da minha questão problematizadora. Então, nesse inventário, você vai, por isso que essa aula se chama Caminhos Percorridos, você vai avaliar a sua trajetória ao longo do módulo 2 na sua pesquisa. E considerando esta avaliação, num segundo momento, vocês vão fazer exatamente a revisão do plano de formação. É basicamente isso. O que eu, ao longo das unidades temáticas do módulo 2, o que eu aprendi de novo e o que isso me permitiu observar diferente as minhas questões que eu apontei lá no plano de formação e eu vou refazer aqui meu plano de formação, até visando não apenas o que eu fiz, mas também o caminho a percorrer, ou seja, nas últimas 3 unidades temáticas do curso, que a gente vai falar um pouco mais atrás, e é claro que essa segunda atividade eu vou tratar na terceira aula síncrona, tá? Então, por isso que eu estou falando, nós temos 2 direções, né? A primeira em direção ao passado, no caminho percorrido, fazer o inventário do que nós tratamos, e o segundo em relação ao futuro, né? Quais são os caminhos que nós vamos percorrer na reta final do curso, ao longo das 3 unidades temáticas que vocês vão desenvolver, né, no módulo 3 do curso, até conseguir desenvolver ali o relatório de formação em trabalho de conclusão de curso 3. Portanto, nós temos 2 aulas com 2 atividades avaliativas, tá? Então, a primeira atividade avaliativa que se iniciou no sábado, né, que aí já deu para vocês darem uma observada no material didático de vocês, né, e agora com essa aula eu espero esclarecer, então tá lá e já iniciar a atividade, e essa aula aqui, como a gente sabe que esse inventário ele dá um pouquinho mais de trabalho, eu até vou explicar um pouquinho melhor como vocês elaborarem, a gente vai dar ali 15 dias para vocês desenvolverem esse inventário, claro que a gente pode ali discutir 1 ou 2 dias de extensão no prazo, que não é desejado, então a gente espera que vocês iniciem o mais rápido possível. Já a segunda atividade terá um prazo um pouquinho menor, de 10 dias, do dia 15 ao dia 25, uma vez que ele é, digamos, um pouco menos trabalhoso, porque é para vocês refazer um documento que vocês já fizeram, que é o plano de formação, tá bom? Só lembrando que vocês terão ali 4 dias para caso alguém tiver algum tipo de problema. Essa é uma disciplina que não tem AVF, não tem avaliação final, e caso alguém tenha algum tipo de problema com a entrega dos trabalhos, a gente vai analisar caso a caso, e caso seja necessário, terão 4 dias, do dia 26 ao dia 30, para realizar, né, a entrega desses trabalhos, seja da primeira ou da segunda atividade, tá bom? A gente vai ter 3 encontros síncronos, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, né? São hoje que a gente inicia essa primeira aula, dia 12 e dia 19, são as 3 aulas. Nessa primeira aula, a gente tem esses objetivos que eu já enunciei, e que eu vou avançar mais a pouco, né, falando das atividades, um pouco mais do memorial. Na aula do dia 12, a gente vai fazer uma segunda parte de um debate sobre pesquisa autobiográfica na educação, uma vez que essa aula a gente também já teve um debate, né, iniciado ali em TCC 1, e na terceira aula a gente vai falar mais sobre esse plano de formação, como vocês devem reavaliar, refazer, reformular o plano de formação, e também eu vou apresentar para vocês as 3 unidades temáticas do curso,
né, até para vocês imaginarem o que vocês podem projetar para essa reta final do curso de vocês. Lembrando que é muito importante que vocês se organizem para tentarem ou entregar os trabalhos o mais rápido possível, até porque quem entrega o trabalho mais rápido tem a chance de escutar o feedback dos tutores, né, e até evoluir um pouquinho mais os trabalhos e desenvolver o trabalho. Quem entrega em cima da hora até tem esse feedback, mas não tem a chance de poder reformular o trabalho a tempo, vai ter que entregar e receber a nota da forma como está. Então, para exemplificar e finalizar esse primeiro momento da aula, a nossa disciplina de TCC2 ela está dividida em duas aulas com dois objetivos distintos e complementares. O primeiro, os caminhos a percorridos, que é a construção do inventário, fazendo uma avaliação dos aprendizados desenvolvidos ao longo do módulo 2 do curso. E o segundo objetivo é o caminhos a percorrer. É uma revisão do plano de formação que vocês fizeram em trabalho de conclusão 1, pensando no que vocês vão desenvolver nas 3 últimas unidades temáticas do módulo 3 do curso de vocês, tá bom? Então, aqui vamos analisar, pessoal, nesse segundo momento da aula, eu queria só fazer uma releitura aqui com vocês, né, de como que foi o módulo 2 do curso de vocês. É óbvio que vocês estudaram, fizeram as atividades, assistiram às aulas síncronas, exploraram os materiais complementares, né? Então, aqui é mesmo para que a gente possa observar, ou vocês, no caso de vocês, relembrarem o que vocês estudaram nessas unidades temáticas, né? Nós temos 4 unidades temáticas, que foram Fundamentos da EAD, Teorias, Metodologias e Planejamentos Pedagógicos na EAD, Produções de Materiais Didáticos Digitais e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Ferramentas e Estratégias de Avaliação, tá bom? Então, como o que eu vou explicar a seguir, a realização do inventário é vocês fazerem uma análise, né, de como a trajetória de vocês ao longo do curso, desse módulo 2, né, e como vocês desenvolveram a pesquisa ao longo das diferentes disciplinas, então é importante a gente relembrar cada uma delas e quais foram os objetivos. Então, aqui eu vou estar trazendo para vocês, né, como é esse caso aqui, né, os objetivos das disciplinas, né, a ementa dela e um pouquinho da bibliografia, carga horária, mesmo para que vocês relembrem o que vocês estudaram. É óbvio que eu não tenho um domínio de cada uma dessas disciplinas, até porque não foi eu que assisti essas aulas, nem muito menos, também não fui eu o professor dessas disciplinas, tá bom? A primeira unidade temática do módulo 2 foi Fundamentos da Educação à Distância. Ela é uma unidade temática com 30 horas, ela tem como objetivo compreender aspectos conceituais e legais acerca da EAD, bem como sua articulação com a EPT, analisar diferentes terminologias e concepções relacionadas à educação à distância, né? Curso MOR, LIRN, ULIRN, educação híbrida, educação aberta, ensino remoto, educação virtual, educação flexível, entre outros, problematizando-os à luz das especificidades da modalidade da EPT. Então, essa daqui, como é uma disciplina de fundamentos da educação à distância, é uma disciplina um pouco mais introdutória, em que vocês entrarem em contato com algumas concepções e terminologias muito específicas, né? Gente, vocês também têm uma vantagem aqui no curso de vocês, porque vocês são alunos do curso da educação à distância, que é exatamente o objetivo do próprio curso. Então, a própria experiência que vocês têm ao longo do curso de vocês, enquanto alunos, também deve ser utilizado para avaliar, né, fazer a pesquisa na temática de educação à distância, né, e vocês utilizarem a sua experiência de avaliar o próprio curso de vocês, como que esse curso ele está sendo desenvolvido, como que ele poderia ser melhor desenvolvido, etc. Tá bom? A ementa dessa disciplina, ela envolve o conceito de EPT, né, de educação à distância como modalidade educacional. Aqui a gente deve ter se tratado da questão dos marcos legais e regulatórios, as concepções de terminologias, né, a educação profissional e tecnológica ofertada à distância e, sobretudo, as possibilidades e desafios para a formação unilateral e emancipatória. É muito importante, e aqui eu já falei isso daqui para vocês,
que o projeto político-pedagógico do curso de vocês, o PPC do curso de vocês, além de apresentar aqui os objetivos e as emendas de cada uma das disciplinas, também demonstra, tem uma lista de bibliografia básica. Quando vocês selecionaram uma temática para tratar ali na pesquisa de vocês, eu lembro que eu tinha dito para vocês uma coisa importante. Olha, é fundamental vocês fazerem um levantamento bibliográfico de textos que vocês devem ler para aprofundar a pesquisa de vocês. E essa bibliografia, seja básica, seja aprofundada, ela é dada dentro das próprias unidades temáticas. Tem uma lista boa, grande, de textos e de artigos indicados para vocês. Por isso que também eu falei que a ideia é que vocês selecionem uma temática que tenha alguma articulação com o EAD e, preferencialmente, uma temática que tenha alguma articulação com uma ou mais disciplinas que vocês estudam, porque a própria disciplina, né, já oferece lá no PPC do curso de vocês uma bibliografia básica que permite vocês fazerem a pesquisa bibliográfica de vocês, tá? Então, eu vou relembrar isso, porque é claro que para investigar um determinado tema, o ideal é que vocês estudem determinadas temáticas, determinados artigos, leituras relacionadas àquelas temáticas, e as próprias disciplinas no inventário já faz essas recomendações, então façam uso e abusem, né, deste expediente. A segunda unidade temática foi de teorias, metodologia e planejamento pedagógico no EAD. Aqui a gente já tem uma linha mais específica de pesquisa, né, porque a gente está falando já no âmbito mais das metodologias do planejamento pedagógico na educação à distância, né. Os objetivos foi conhecer e analisar teorias pedagógicas que fundamentam práticas e metodologias de ensino-aprendizado na modalidade à distância. É óbvio que a educação à distância tem fundamentos e princípios, teorias e metodologias diferentes da educação presencial, então, portanto, existe toda uma leitura, um conjunto de teorias e de fundamentos pedagógicos que embasam a forma como deve se desenvolver a educação à distância. Um outro objetivo é compreender e planejar conteúdos técnicos e tecnológicos para a EPT na modalidade da EAD. Aqui uma outra coisa importante é que todos os objetivos e aquilo que está apresentado, os conteúdos que estão disponibilizados nas emendas das unidades temáticas, sempre buscam relacionar esses dois eixos, a educação à distância e a educação profissional e tecnológica. Então, você sempre está fazendo essa mediação. Então, lembre-se que o objeto do curso de vocês é justamente isso. Como a educação à distância pode ser ofertada para o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. Tá? Inclusive, vocês, ao estarem desenvolvendo, né, essa formação continuada, esse aprofundamento, essa especialização que vocês estão desenvolvendo agora, vocês estão sendo, né, sujeitos desse processo de educação à distância na EPT também, tá bom? E uma outra temática importante é justamente, né, a perspectiva da formação integral, emancipatória e comprometida com a transformação social, perspectiva teórica que atravessa todas as unidades temáticas do curso e fundamenta o curso que vocês estudaram lá na unidade temática, nas unidades temáticas, na segunda e terceira, que são aquelas unidades temáticas no módulo 1, de trabalho e educação, né? 1 e 2. E aí vocês perceberam que a perspectiva aqui é a da formação humana integral, emancipatória e transformação social, tá? E uma outra questão que está aqui na ementa, que é importante, é justamente a importância do planejamento pedagógico para a EPT, né? E o planejamento pedagógico é importante em todas as modalidades, mas ela tem uma relevância, algumas especificidades e uma especial relevância na educação profissional tecnológica e na EAD, tá bom? A terceira unidade temática é aquela que tem a ver com a produção de materiais didáticos digitais. Na minha opinião, talvez essa daqui é uma das unidades temáticas mais ricas e que permite vocês desenvolverem, né, aprofundarem. Muita gente, até conversando aqui com alguns tutores, planejam trabalhar com esta linha de pesquisa de desenvolvimento de material didático digital, tá? Então, essa terceira unidade, ela
busca fornecer subsídios teórico-metodológicos para curadoria e produção de materiais didáticos significativos no contexto da EPT, compreendendo seus limites e possibilidades de modo a abranger diferentes formatos que atendam às diversificadas necessidades de aprendizagem. E a ementa diz, é a elaboração, curadoria e avaliação de materiais digitais, abrangendo formatos como vídeo, podcasts, infográficos, apresentações com enfoque na promoção de interatividade, usabilidade e acessibilidade. Né? Também ali busca estabelecer base teórica na produção desses materiais. Tá? Então, essa questão do materiais digitais é muito importante, muito atual. Ela tem uma relevância muito específica aqui para a educação à distância, mas ela também pode ser, obviamente, bastante aproveitada na educação presencial também. E a quarta unidade temática, né, a que vocês devem ter concluído há pouco, é a de ambientes virtuais de aprendizado, ferramenta e estratégia de avaliação. Aqui vocês vão ali, né, aprender a como utilizar, sobretudo, o AVA, o Moodle, né? Vocês já estão desenvolvendo aprendizado no Moodle aqui no curso de vocês, mas aí vocês devem desenvolver, aprender a fazer o planejamento, né, técnico e utilizar as várias funcionalidades do Moodle, né, do AVA Moodle, para vocês fazerem esse planejamento. Esta daqui também é uma outra possibilidade de pesquisa, né, de como que vocês desenvolvem ambientes virtuais de aprendizado bem planejado, bem desenvolvido, bem interativo, e seguindo também algumas perspectivas teóricas que vocês desenvolveram ao longo do curso, tá? Lembrando que tanto o ambiente virtual quanto os materiais didáticos digitais são coisas que vocês já estão, como alunos, aprendendo, desenvolvendo aqui no curso, e que vocês podem utilizar o espaço do relatório de formação de vocês também para fazer a análise do curso de vocês. Isso daqui é só uma ideia, mas que também é bastante plausível esse tipo de avaliação, especialmente para aqueles que ainda não tiveram uma experiência enquanto profissional, enquanto professores, tutores, enfim, né, no âmbito da educação à distância. Bom, pessoal, então agora a gente vai passando agora para a terceira parte, tá? Essa segunda parte era mesmo para a gente fazer uma releitura e vocês tentarem relembrar como que foram essas disciplinas. É muito importante para a realização da atividade que eu vou explicar, do inventário, que vocês retomem o ambiente virtual, vão lá nas aulas síncronas, nas metodologias de aula do professor, né, nos planos de disciplinas, nas próprias atividades que vocês desenvolveram, porque é esse o material que vai dar subsídio para vocês escreverem o inventário que está sendo exigido na primeira atividade, tá bom? Por isso que eu estou aqui repassando aqui, né, essas unidades temáticas que vocês estudaram no módulo 2 do curso. Agora vamos para o terceiro momento. Aqui nesse terceiro momento eu gostaria de reforçar, né, a questão do memorial. E aqui eu vou relembrar para vocês uma coisa que está ficando, e infelizmente não é minha responsabilidade, tem a ver com a própria estruturação do curso realizada a nível nacional, né, e com a dificuldade semântica, com a dificuldade de estabelecer algumas palavras, tá bom? Lembrando aqui, eu já tinha explicado isso para vocês em TCC1, vou explicar agora para vocês, e explicarei também em TCC3, para que a gente tente sanar essa dúvida. O termo memorial, ele tradicionalmente é utilizado para falar daquele gênero textual que muitos concursos, etc., ou trabalho de conclusão de curso, é utilizado para fazer a análise da trajetória ao longo do curso. No curso que vocês estão desenvolvendo agora, não vamos utilizar o termo memorial de formação, é o termo relatório de formação. Memorial está sendo utilizado aqui como uma espécie de diário de bordo, né? Então, desde o primeiro TCC, e se vocês observarem bem, até nos próprios materiais didáticos do curso de vocês, sempre está falando assim, registre no seu memorial de formação tal aprendizado. Qual é a ideia? É a ideia que vocês devem ter algum tipo de caderno, documento, algum lugar onde vocês vão registrando
todas as atividades, aprendizados, dúvidas, questionamentos que vocês desenvolvem ao longo do curso. Por isso que é uma espécie de diário de bordo, certo? O memorial que vocês vão desenvolvendo ao longo do curso, ele serve exatamente para vocês, a partir do memorial, construírem o relatório. Quem desenvolver esse memorial, ele vai chegar lá no final do curso já com as várias anotações ali reunidas, e o relatório ele vai ser meio que uma organização do memorial. Então, para tentar esclarecer novamente essa dificuldade que este curso traz para vocês, nós estamos utilizando o termo memorial não como gênero textual que vocês vão desenvolver o TCC de vocês. Não. O nome desse gênero é relatório de formação. O termo memorial, que está se não aparecendo tanto no PCC do curso de vocês, que eu estou colocando aqui em tela, quanto nos materiais didáticos, é uma espécie de diário de bordo, onde vocês devem fazerem as anotações de tudo que vocês vão experimentando ao longo do curso. E, obviamente, esse memorial, quem conseguir construir um bom memorial, vai facilitar bastante fazer o relatório de formação. Inclusive, quem conseguiu entender o que é um memorial lá em TCC1, né, e fez já os registros das várias unidades temáticas, dos aprendizados, experiências, dúvidas, agora, quando for fazer esse inventário que eu estou pedindo nesta unidade temática, já vai ter mais facilidade, porque já fez esses vários registros, tá bom? Então, quem não começou a desenvolver ainda esse memorial, é muito importante que comece desde já, de agora, o TCC2, tá? Então, inclusive, ele vai estar falando aqui que pode ser um caderno, né? Pode ser uma pasta, você pode ser em um bloco de notas, desde que seja um lugar onde você reúna estes registros, essas anotações que depois vocês podem utilizar para fazer lá o relatório de formação em trabalho de conclusão do curso 3, tá? Então, se tiver depois alguma dúvida um pouquinho mais sobre o que é o memorial, eu explico nas perguntas. Bom, pessoal, aqui está exatamente uma definição sobre um memorial como um diário de pesquisa, tá bom? Eu não vou ler, que é basicamente o que eu acabei de explicar aqui para vocês, tá? Vou passando agora para a parte final da aula, aqui já encaminhando, tá bom? Para explicar um pouquinho... não, desculpa. Aqui é como construir um memorial, né? Então, a ideia é que para construir esse memorial, vocês têm um suporte, né? Físico, pode ser um caderno, uma agenda, ou digital, um bloco de nota, uma pasta, um próprio documento do Word que vocês vão organizando. É bom que vocês organizem ali datas, tal, né? Organização data, nome professor, nome da unidade temática, tipo de anotação, reflexão, citação, orientação, etc. Em cada unidade temática, você deve atentar para o material didático, seja as leituras, as ideias que vocês vão tendo, né, as referências, você pode colocar lá citações, os materiais complementares, artigos, textos, materiais autorais, referências, as aulas síncronas, né, os aprendizados, dúvidas, discussões, os fóruns que vocês vão debater coletivamente, e as atividades avaliativas, além das próprias pesquisas que vocês vão fazendo à parte para desenvolver. Então, essa tela aqui é uma dica de como vocês devem desenvolver este memorial, como vocês devem construir este memorial, tá bom? Agora sim, eu vou caminhando, pessoal, para a parte final da aula, que é justamente a orientação, né, de como vocês devem fazer ali, né, a avaliação, tá bom? Então, nessa primeira atividade, vocês construíram um inventário do conjunto de atividades, reflexões e aprendizado desenvolvido ao longo do curso, e especialmente no módulo 2. A ideia principal é que vocês revisitem seu memorial, anotações, atividades, leituras e experiências desenvolvidas ao longo das 4 unidades temáticas que compõem o módulo 2 do curso, e que tratam, aqui eu coloco em negrito, especificamente de áreas e conhecimentos pertinentes à EAD na EPT, que é o tema do curso de vocês, tá bom? Essa atividade também é um exercício de escrita autobiográfica, no qual o sujeito de pesquisa também é seu objeto de análise, ou seja, vocês como sujeito
avaliam, analisam a sua própria trajetória. Portanto, o objetivo principal é, ao analisar a sua trajetória, vocês consigam demonstrar como foi evoluindo e aprofundando a pesquisa da sua questão norteadora, elencada no plano de formação desenvolvido na unidade temática 3CC1. Então, como as 4 unidades temáticas, que inclusive eu demonstrei agora para vocês, contribuíram ou não, né, porque vocês podem também fazer ali uma avaliação que teve dificuldade, né, para o aprofundamento da sua questão norteadora no curso. Esse memorial, né, essa avaliação, esse inventário, tá? Vocês devem seguir o passo a passo. Primeiro, revisite o memorial e as atividades das unidades temáticas. Faça uma análise daquilo que você, das anotações, das atividades que vocês desenvolveram. Segundo, organize quais atividades, reflexões e experiências foram fundamentais para o aprofundamento da investigação da questão norteadora. O que ali, daquelas 4 unidades temáticas, ajudou vocês a investigarem a questão norteadora que vocês elencaram no plano de formação. E terceiro, reexamine, não esqueça de reexaminar justamente o plano de formação que vocês desenvolveram no trabalho de conclusão do curso. E, por último, escrever o inventário, né? E aqui eu digo o que é o inventário. O inventário é um texto em que se relata o conjunto das experiências pessoais e uma andada trajetória acadêmica profissional. Aqui ele terá como foco organizar uma narrativa da sua trajetória ao longo do módulo 2 do curso e de como as 4 unidades temáticas que o compõem contribuíram para o aprofundamento e ou redimensionamento da pesquisa da sua questão norteadora. É um texto de caráter narrativo, vocês vão narrar uma trajetória, mas também deve conter elementos analíticos e descritivos. E, preferencialmente, deve ser escrito em primeira pessoa. Não tem problema de você tentar escrever em terceira, mas também pode ser em primeira pessoa. Isso daqui difere bastante de boa parte dos textos acadêmicos que vocês já devem ter tido experiência em outros cursos. Nele, você deve elencar quais atividades, reflexões, leituras, debates, experiências, ao longo do módulo 2, foram importantes para a pesquisa da sua questão norteadora. Então, o inventário, eu disponibilizei lá no ambiente virtual um template de inventário, tá? Com 4 elementos. 3 deles vão pontuar, tá, gente? Aqui teve um errozinho aqui de formatação, é A, B, C e D, tá? O cabeçalho, a introdução. Então, vocês vão desenvolver uma introdução com síntese da questão norteadora, já eu explico, um desenvolvimento com um resumo dos conjuntos de experiências e uma conclusão com a reflexão sobre a sua trajetória na pesquisa da questão norteadora, tá? Aqui eu trago o modelo de inventário, que para vocês, tá? Você já conhece isso, essa estratégia que você já desenvolve ali no plano de formação. Então, vocês devem utilizar ali, essa parte em vermelho, vocês devem retirar, isso daqui são orientações, tá? Então, no cabeçalho, vocês devem colocar o nome do curso, o nome do aluno, do curso, polo, o nome da disciplina, o nome do tutor e o nome do professor formador, que é o meu, professor Robson Araújo. Então, aqui é só uma parte de identificação, o que importa mesmo é a B, C e D. Na B, é a introdução com o símbolo da questão norteadora, que vocês devem colocar nessa introdução. Você deve fazer uma síntese de qual foi sua questão norteadora, ou seja, um resumo, tal como um breve relato da justificativa e dos objetivos de aprendizado descrito no plano de formação. Neste tópico, você pode descrever quais suas expectativas iniciais em relação à pesquisa da sua questão norteadora e o que você planejou previamente. Aqui vocês vão estar meio que fazendo um resumo daquilo que vocês elaboraram lá no plano de formação e o que vocês esperavam encontrar. Então, vocês vão apresentar qual era o seu problema e o que vocês esperavam encontrar no módulo 2. Já aqui na parte C, aqui sim vocês vão fazer um resumo do conjunto de experiências, aprendizados e reflexões desenvolvidas ao longo do módulo 2 do curso, né? Você deve narrar como cada uma das 4 unidades temáticas contribuíram para o aprofundamento e desenvolvimento da sua pesquisa, né? Nesta narrativa, você pode descrever as atividades desenvolvidas, aulas síncronas, leituras, debate, dúvidas, críticas, etc. Você pode escrever em texto corrido ou em tópico. Você também pode utilizar citações, imagens, prints e ilustrar o que você está falando. Lembre-se,
O foco é sua trajetória ao longo do curso da investigação da sua questão norteadora, ok? E D, aqui no D é uma conclusão, tá? Onde você vai fazer ali uma reflexão sobre como até agora se encontra a sua pesquisa e como que o curso possibilitou você desenvolver alguma reflexão, alguma pesquisa sobre sua trajetória. Então, aqui você vai fazer um fechamento. Então, aqui, gente, é uma estrutura comum de texto, eu só dividi em tópicos, porque, pela minha experiência no TCC2, lá em gestão, eu acho que, organizando aqui um texto e já solicitando aqui como vocês devem preencher o texto, facilita o trabalho de vocês. Mas se eu observar um texto simples, com um primeiro momento de identificação, uma introdução, onde vocês vão apresentar o tema e o que vocês, quais são as ideias que vocês planejaram desenvolver lá no plano de formação, depois o desenvolvimento, onde de fato vocês vão fazer o trabalho de fazer a análise ali da sua trajetória no módulo 2 do curso, e, por fim, fazer uma conclusão com uma reflexão de como, até agora, né, o curso foi desenvolvido por vocês. É esse o processo, é essa atividade que eu espero que vocês desenvolvam até o dia 16, tá bom? Aqui tem os critérios de avaliação, vocês já conhecem minha metodologia, tá? A introdução vai valer 25 pontos, vai ser julgada, analisada pelo instrutor, a sua capacidade de síntese e a clareza na apresentação da sua temática. A parte C vale 50 pontos, a metade da nota, né? Aqui você vai demonstrar a sua capacidade de síntese das experiências, né? 20 pontos também é a capacidade de relacionar essas experiências que vocês tiveram à sua investigação, que vale 30 pontos. E, por fim, a conclusão é essa capacidade mais analítica de fazer uma análise de como que é a sua trajetória no curso, que também aqui vale 25 pontos. Os tutores vão utilizar essa espécie de baremo, esses critérios, para fazer a análise de vocês. Quem faz a leitura do trabalho de vocês são exatamente os tutores, com base nesses critérios, que eu deixo bem claro aqui quais são eles, para que também vocês possam desenvolver da melhor maneira possível. Pessoal, essa é a nossa disciplina, né? A gente já chega aqui com exatamente 50 minutos de aula, né? A partir de agora eu vou parar de compartilhar a tela para permitir que vocês apareçam aquele momento em que vocês tenham a possibilidade, né, de se posicionarem, falarem, tirarem as dúvidas. Só para a gente manter aqui a ordem, eu vou pedir primeiro para os meus colegas tutores. Eu estou vendo aqui a Kátia, a Aline, mas já vi outros tutores que reúnam as questões que, porventura, tenham aparecido aqui no chat, né? Aí, depois de eles fazerem isso, eu vou responder, aí eu abro o microfone para quem quiser fazer algum tipo de fala, fazer. A gente tem aí de 10, 15 a 20 minutos para esse momento final da aula. Ok, pessoal? Eu vou aqui só mudar a configuração para permitir o vídeo e um minuto aqui, tá? Para permitir que o vídeo e o áudio vocês possam falar só para aparecer. Estou ativando o microfone e estou ativando o vídeo. Pronto, colegas tutores, tem alguém que fez esse trabalho de reunir as questões? Eu já vi que tem alguma questão aqui, vocês podem me ajudar aqui, por favor? Boa noite, professor. Tem um questionamento aí do aluno, né, Fernando José. Ele questionou a respeito do plano de formação, né, se a revisão da unidade temática 2 estará nesse plano de formação. Peraí, você pode repetir para mim de novo, para eu tentar compreender um pouquinho melhor a pergunta? Ele perguntou se no plano de formação, né, vai ter, no caso, a revisão da unidade temática 2. Tá? Unidade temática. Posso refazer a pergunta? Pronto, pode, Fernando, você mesmo que fez isso. Fica melhor. Não, assim, professor, boa noite. Assim, a minha pergunta foi a seguinte: a revisão da unidade temática 2, que é essa do inventário, ela necessariamente vai estar no plano de formação lá no final? Não, necessariamente não. Não. Agora, o conteúdo, é muito importante essa sua pergunta.
Preste atenção que vocês estão desenvolvendo passo a passo cada uma das atividades que vocês estão fazendo. O inventário, ele é uma forma de vocês fazerem uma avaliação da trajetória de vocês até agora. Então, esse documento que vocês estão já elaborando agora, não vai estar no relatório de formação, mas ele vai dar base para vocês desenvolverem o relatório de formação. Do mesmo jeito, quando vocês fizerem essa análise aqui nesse inventário, e vocês chegarem na segunda atividade e forem refazer o plano de formação, obviamente vocês já terão feito a análise do movimento e terão muito mais facilidade para fazer essa reavaliação do plano de formação. Então, escrever o inventário ajuda a refazer o plano de formação e ambos vão ajudar para vocês fazerem lá no final, em TCC 3, o relatório de formação. Entendeu? Então, não necessariamente vocês vão copiar e colar, mas, obviamente, que essa atividade que vocês estão fazendo podem ser utilizados lá no relatório de formação, lá em TCC 3, e também agora pode ser utilizada aqui também nas duas atividades. Então, uma atividade ajuda a fazer a outra atividade. Deu para entender, Fernando? Não, era essa a minha dúvida, porque eu imaginava que, por exemplo, o plano de formação lá no final, assim, eu imaginava que teria que juntar tudo. Eu pensava que era uma coisa só, no final. Mas dá a entender que realmente o plano de formação eu tenho que ir realmente lá no norteador, no objetivo norteador, lá no início, e fazer tudo em cima dele, né? Para chegar no plano de formação e ver se aquelas disciplinas que eu tive ao longo do curso, se me ajudou, qual não me ajudou. Seria mais ou menos assim, né? A gente tem uma dificuldade que eu vou sempre estar utilizando essa oportunidade para tentar esclarecer, que é a dificuldade semântica mesmo dos termos, tá? Uhum. O que vocês vão fazer ao final do curso em TCC 3 é um relatório de formação, tá bom? Uhum. E aí, no relatório de formação, ele tem um modelo bem específico, que é parecido com o plano, mas tem algumas outras etapas. No momento certo, vocês vão ter a oportunidade de verem qual é o modelo dele, o template dele. Tá? Mas óbvio que tanto esse inventário, quanto o plano de formação inicial, quanto esse plano de formação refeito agora, eles vão dar subsídios para lá no final do curso vocês escreverem o relatório de formação. Vocês vão ver que isso vai ser natural e, enfim, isso é uma etapa de desenvolvimento progressista que o curso sugere para vocês, tá bom? Ok, obrigado. Felícia, tem outra questão? Isso, não, na verdade, é só para reforçar, porque tem sido um questionamento, né, dos alunos, porque, na verdade, são atividades feitas individualmente, mas que uma dá suporte à outra, né, a que vem seguinte, né, que eles deixam guardado para sempre estar revisitando essas atividades, né, até chegar ao final do curso, né, para ter esse trabalho final. Perfeito. Inclusive, se você for ler o PPC do curso, ele informa que na verdade, é um TCC com 3 momentos, tá? Então, assim, são 3 notas diferentes, tal, mas só que a ideia é que é um TCC só com 3 momentos. Então, vocês têm que pensar, o que vocês fizeram no TCC 1 vai ajudar em TCC 2. Aí, em TCC 2 tem 2 partes. O inventário, que já ajuda a revisão do plano de formação. O plano de formação e o inventário juntos vão ajudar vocês a fazerem o relatório de formação. Então, tudo está integrado, certo? Para que fique mais simples. Porque, lembre-se, muitos cursos têm uma evasão imensa quando chega lá em TCC. Porque o que acontece? A maioria dos cursos, o TCC é a última disciplina. O aluno não pensou ainda no curso, não pensou no TCC, aí você tem um mês para fazer tudo de uma hora para outra. Esse curso, ele já adianta esse problema e ele vai propondo que vocês desenvolvam o TCC aos poucos. Por isso que ele traz essa ansiedade inicial, mas eu tenho certeza que essa ansiedade inicial ela vai ser atenuada porque ela vai facilitar a conclusão do curso de muitos de vocês que talvez teriam dificuldade de terminar o curso. Tem outra questão, Felícia? Não. Aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Só a respeito de um link, professor, que de fato eu tentei abrir e ele não vai, né? Não abre. Na verdade, eu acho que foi o Pedro que perguntou, né?
tipo, se tem um modelo no AVA para os alunos utilizarem nesse inventário. Eu acessei aqui, né? Na verdade, vocês têm que acessar a primeira aula. Isso. Lá em material de apoio tem um arquivo, inclusive já em Word, que foi o arquivo que o professor mostrou. Isso. Certo? Então, é em material de apoio na primeira aula. Eu vou até voltar aqui para ver como que está, mas normalmente eu deixo ele tanto no material de apoio, ó, vou até ver aqui só para ter uma certeza, tá bom? Porque algo que acontece é que às vezes o link ele não abre direto por algum erro do sistema. Você pode ver, o material de apoio já está aqui, mas quando vocês abrem na descrição da atividade, também aparece o mesmo modelo. E quando vocês entram na atividade para postar, também aparece. Aí, às vezes, você clica no link e não consegue. Aí você faz o seguinte, você abre em outra janela. Quando abre em outra janela, aí ele baixa. Tá? Porque, às vezes, ele direto no link, ele fecha e ele dá um erro. Tá bom? Mas tá em material, esse modelo está em material de apoio, o mesmo modelo está na descrição das atividades e está dentro do formulário da atividade, tá bom? E, caso necessário, eu posso pedir também para os tutores compartilhar o documento em Word nos grupos aí para reforçar, mas esse documento ele está bem compartilhado, tá bom? Tem algumas questões aí que estão aparecendo agora ou já foram respondidas? Tem sim. A Ana Márcia perguntou, e eu já sei mais ou menos a resposta, né? A questão norteadora corresponde àquela apresentada no pré-projeto? Sim. E em caso de afirmativa, é possível alterá-la, professor? O pré-projeto que você está colocando, eu sempre vou utilizar o vocabulário para a gente esclarecer, é o que a gente chamou de plano de formação. E foi sim trabalhado. O ideal é que vocês que vocês tentem trabalhar com a mesma questão, mas é natural que vocês foram, ao longo do curso, desenvolvendo outras atenções. O momento, caso necessário, o momento de alterar a questão norteadora é exatamente agora. Inclusive, sugere-se que no itinerário, no inventário que vocês vão fazer agora, no desenvolvimento, vocês podem até explicar como vocês saíram de uma questão e foram para outra questão, tá bom? Não tem problema. Mas o importante é explicar para vocês que o importante é agora, esse é o último momento. Porque depois, se vocês mudarem a temática muito depois, vocês vão ter pouquíssimo tempo para poder desenvolverem, porque vocês só têm mais 3 unidades temáticas até o final do curso. Então, assim, caso alguém mude a unidade temática, a questão norteadora, o momento é agora, na verdade, o momento é agora, e vocês já podem explicar no inventário, e quando forem refazer o plano de formação, vocês já refazer o plano de formação com essa nova questão norteadora, tá bom? Então, essa unidade temática, esse TCC2, serve exatamente para esses casos da necessidade não apenas de redimensionamento, mas também de mudança de questão norteadora. Mais alguma coisa que eu me... A Jane Cleia, eu não sei se ela está presente, mas ela perguntou quem não cursou TCC1 pode fazer TCC2? Eu acho que sim. E agora há pouco, a coordenadora ela estava conversando com os tutores sobre a possibilidade de refazer algumas questões, mas como essa foi uma discussão agora à tarde, eu não acompanhei, não tive tempo de acompanhar. Vai ter a reoferta. Então, eu acho que... Professor, mas eu acho que a reoferta que a coordenadora postou hoje de tarde são relacionadas a esse módulo 2. O TCC1 não é do módulo 1? Do módulo 1, não é isso? Eu acho que, como você está matriculada na disciplina, você pode fazer. Agora, você vai ter que ter um trabalho a mais para conseguir, na hora de fazer o inventário, e depois, quando você for fazer o plano de formação, você não vai refazer o plano de formação. Você vai construir o plano de formação, né? Porque, óbvio, que quem já fez o plano de formação em TCC1 é um trabalho bem menor, né? Porque você já vai pegar aquele pronto e vai analisar ali o que vai precisar mudar. Agora, quem vai ter que fazer, vai ter que iniciar do zero o plano de formação, tá?
e aí vai ter uma dificuldade um pouquinho mais. Agora, claro que a terceira aula síncrona eu vou explicar para vocês como que refazer esse plano de formação, etc. E aí, claro, que posso ajudar um pouquinho mais. Mas quem não fez TCC1 vai ter que se dedicar bem mais agora para conseguir terminar esse TCC2 agora. E aí, ter que conversar, essa pergunta tem que ser enviada para a coordenação de curso, se vai ter a reoferta ou não do TCC1, tá bom? Que aí já foge já da minha alçada como professor formador, ok? Mais perguntas? Boa noite, professor. Eu acho que Obrigado. faltou, se não me engano, a do Cleidir aqui, que ele perguntou, o tutor dando a devolutiva do inventário, poderemos refazer e repostar para reposicionar a nota melhor, se necessário for, ou será tudo de primeira? A gente permitiu que até possa, mas isso dentro do prazo, tá? Isso foi o que a gente fez na outra aula, não foi, Felícia? Foi no outro curso, só que dentro do prazo, porque a gente sabe que muita gente vai acabar perdendo o prazo e tal, e os tutores, obviamente, imagino que corrigir com zelo 40 trabalhos, 30 trabalhos, tem um. E aí, óbvio que quanto mais rápido for feito, então aí uma entrega ele garante a nota mínima. Agora, se for o trabalho for feito um pouquinho antes, aí permite que o tutor faça o feedback, aí seja reenviado uma segunda vez, ele possa rever a nota. Agora, de maneira alguma, isso vai acontecer depois de finalizado o prazo mínimo, tá bom? Porque realmente aí não tem condições, até vai sobrecarregar os tutores e prejudicar também aqueles que entregaram o trabalho no prazo acertado, porque eles, obviamente, se eles tiverem muito mais trabalho, eles vão ter menos dedicação para aqueles que estão fazendo no prazo inicialmente combinado, tá bom? Então, pode, mas sobretudo para aqueles que entregarem o quanto antes, tá bom? Ou seja, não deixar para a última hora. Se conseguirem ali entregar ali, são 15 dias, se conseguirem entregar ali nos 10 primeiros dias, caso contrário, aqueles que entregarem nos últimos momentos, não vai ser refeita a nota, porém já permite que vocês reutilizem o feedback deles para a atividade 2. Compreenderam? Então, assim, o feedback dele vai ser utilizado seja para melhorar a nota, seja para fazer a segunda atividade. Quem fizer um pouco antes tem a possibilidade de enviar novamente. Quem fizer um pouco depois, utiliza o feedback para a segunda atividade. Até porque, né, professor, só para complementar, muitos eu acho que os colegas também acabam acompanhando, né, por uma questão realmente de procura, e acaba dando esse feedback quase que instantaneamente, aí já vai construindo meio que junto, né? Então, quando a atividade é postada, ela basicamente já está corrigida, né? E vocês têm esse contato com... Infelizmente, eu não posso entrar em contato, a não ser se vocês colocarem lá e utilizem o chat, o fórum, que é o lugar onde eu posso me comunicar globalmente com vocês, os fóruns lá do ambiente virtual. Então, quem tem esse contato vocês podem fazer perguntas para eles, enviarem mensagens, conversarem com eles, são os tutores. Então, eles já vão dando essas dicas e contribuindo com vocês, tá bom? Agora, só não desapareçam e apareçam no último dia, porque aí fica difícil, né, Felícia, Alisson, porque eles são profissionais que estão trabalhando aqui, buscando contribuir com vocês, mas é impossível ajudar assim, em cima da hora, sem tempo, tá bom? Irma, você levantou a mão? Pode abrir o microfone, Irma. Você tem que abrir o microfone, tá? Ou, se você quiser, escrever no chat. Porque, às vezes, está com problema no microfone, no seu microfone. Oi, professor. A Irma, ela tá desesperada aqui. Ela achou que essa atividade ela vai bagunçar muito o primeiro trabalho que ela fez. Como é? Desculpa, Kátia. Ela falou que está desesperada. Parece que essa atividade agora vai bagunçar toda a atividade que ela fez anteriormente. Mas, na verdade, não é, né? É um complemento. É um complemento. É um complemento.
eu imagino que a atividade que ela fez anteriormente é o plano de formação. E essa atividade, a primeira atividade, é basicamente ela dizer como que ela desenvolveu o plano de formação. Ou o que foi mudando no caminho, por isso que é caminhos a percorrer. E a segunda atividade é acentuar aquilo que ela foi melhorando. E aí ela só vai melhorar um pouquinho ali no plano de formação. Na segunda atividade eu explico melhor, vamos nos concentrar aqui a essa primeira atividade. Então não é, fique tranquila. Na verdade, tudo isso é para ajudar vocês, porque se você fizer um bom inventário agora, quando vocês chegarem em TCC3, vocês já vão ter material escrito para algumas páginas do TCC. Alguém perguntou aqui, o TCC, se eu não me engano, o PCC, ele diz entre 20 e 30 páginas, tá? Mas aí, quando a gente chegar lá no TCC3, eu explico direitinho para vocês. Não vamos sofrer por antecipação, não. Esse agora tem número mínimo de páginas? Não tem número mínimo de página, não, tá? Nem máximo, nem mínimo. O importante é que a indicação para os tutores que estão assistindo aqui, eu já conversei com eles, o importante é atender os critérios. Eu até digo isso porque na própria descrição pode ser que alguém coloque um print, uma imagem, fica uma página maior. Não, agora, claro, né, gente? Vocês têm 10 dias, senão não vão escrever um livro, né? E obviamente que vocês têm que trabalhar ali, porque a capacidade de síntese, de clareza, de concisão e de aprofundar, também é um critério. Então, você tem que trabalhar ali com texto acadêmico, tentando seguir as normas da melhor forma possível, tá bom? Mas eu não estabeleci nem mínimo nem máximo, não. Mas ali, como é uma questão de conteúdo, vocês têm que atender os critérios que eu acabei de descrever aqui na aula, tá? Eu imagino, pela minha experiência de gestão, que eu já dei essa disciplina de gestão, esse é um trabalho que ele pode ser feito entre 2 e 4 páginas, tá? Essa é ali, para vocês contemplarem tudo que eu peço, é entre 2 e 4 páginas, tá bom? Claro que é Time News Roman ou Arial 12, com espaçamento 1,5, alinhamento 3 de um lado, 3 do outro, 3 em cima e 3 embaixo, dá ali mais ou menos entre 2 e 4 páginas, tá bom? Emerson, levantou a mão. Boa noite, tudo bem, professor? Boa noite. Colegas. Realmente bate esse desespero nas pessoas. Eu acabei de fazer docência na EPT, né? E eu amei demais a metodologia do Instituto Federal, de parte o TCC em 3, porque no final você não fica com aquele desespero total, igual eu fiquei na UFJF. E as pessoas ficam desesperadas porque elas não conseguem compreender que o TCC final ele vai pegar recorte do primeiro e desse segundo. Então, é como o senhor acabou de falar, tem que ser, tem que conectar uma coisa com a outra para que no final você não precise escrever tanto. É só para poder dar uma relaxada na cabeça das pessoas aí, professor. Muito obrigado aí. A aula foi Obrigado, maravilhosa. Obrigado. Essa narrativa ele fez, alguém perguntou aí no chat se já terminou. Nós temos 3 cursos, e cada um com diferença de 6 meses. O de docência concluiu, que foi o que o colega concluiu, docência na EPT. O de gestão está entrando agora, em setembro, em TCC3. Eu também sou professor lá. A gente vai entrar. Eu não fui professor TCC em docência, eu fui professor de outras disciplinas. O Emerson deve ter sido meu aluno. E vocês são o último curso. E vocês são o último curso que já até a gente também está aprendendo essa nova metodologia. Então, quando chegar o TCC de vocês, vai ser bem mais simples, porque meio que a experiência dos outros cursos já ajuda a gente a melhorar. Então, a gente já vai melhorar agora em gestão algumas coisas que ocorreu, que porventura não ocorreu da melhor maneira, e quando vocês chegarem lá. Então, é o que o Hermes disse. Dá essa ansiedade agora, mas fiquem tranquilos que essa é uma metodologia que ajuda muito vocês a escreverem o TCC3, tá? Vocês já estão escrevendo o TCC3, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Obrigado. A Irma levantou novamente a mão. Ela consegue abrir o interfone? Aí Consigo, conseguiu. professor. Agora deu, Seja obrigada. bem-vindo. Boa noite. Boa Professora, o meu desespero que bateu foi porque eu escolhi um tema, né? Como usar uma metodologia comprovada cientificamente, que é aquela de trazer, né? Você aprende, usa os flashcards, você tem recuperação ativa, né?
isso, na verdade, essa metodologia a gente não fala no curso. E a minha ideia do meu princípio do meu projeto era poder aplicar isso para melhorar a aprendizagem em cursos na EAD. E aí, quando o senhor falou dessa atividade de agora, as atividades que eu desenvolvi, me bateu um desespero porque não falei específico do assunto e como é que eu ia colocar isso dentro do meu trabalho. Eu acho que eu vou ter que mudar de tema, né? Não. É EAD? É. É EAD. Então, o que você vai fazer é tentar encontrar naquelas unidades temáticas do curso, seja as que você fez, seja a que você vai fazer, qual é aquela unidade temática que tem mais, se eu não estou enganado, é planejamento, avaliação? Eu tive que estudar as teorias de aprendizagem, que foi o primeiro, fundamentos da EAD, a primeira. Então, esse módulo, 3 itens foram muito importantes. Mas não falaram diretamente do meu assunto, eles foram base. Mas é Tá isso, certo? é exatamente isso. O que você vai estar dizendo é como essas disciplinas que é impossível as disciplinas falarem de cada um dos assuntos. O que são linhas que falam de coisas mais amplas, que te ajudam a pensar, mas quem vai falar seu assunto é você. E é o que você vai dizer agora no itinerário. E é ótima a sua pergunta, porque serve para todo mundo. O seu trabalho vai falar, olha, eu me interessei, lá na introdução, me interessei por esse termo que você falou agora. No desenvolvimento, você vai falar, esta disciplina me ajudou nisso, nisso e nisso. Essa outra me ajudou nisso, nisso e nisso. E essa outra me ajudou nisso, nisso e nisso. E aí, no final, na conclusão, você vai dizer, você vai fazer uma avaliação geral sobre esse processo. Pronto. Entendi. Então, na verdade, o que você acabou de me narrar é o que você vai colocar no papel. Então agora ficou mais claro. Obrigada. Tá? Na verdade, Obrigada. Você já fez o trabalho, você já está fazendo o trabalho, tá bom? Tá, agora entendi. Achei que eu estava para o caminho errado, que eu ia ter que começar você está de no novo. caminho que o curso está sugerindo a você. E esse, gente, para os que estão assistindo agora, ou os que vêm assistir depois, é exatamente o caminho, tá? A temática, a problemática específica é sua. Agora, as linhas gerais, elas são dadas na disciplina, resta você fazer a relação entre essas linhas gerais com as suas temáticas específicas. Tá, okay? Agora eu consigo ver que ele vai fundamentar o trabalho e não... Não compete, não. Não concorre, não. Corrobora. Tá bom, obrigada, professor, obrigada. Tá certo. Tchau. Pessoal, foi ótimo essas duas, tanto a fala do Hermes como a fala agora da Irma, porque ajuda vocês a perceberem como esse curso ele tem uma linha progressiva de desenvolvimento e talvez tranquilize um pouquinho mais vocês, tá bom? Mais alguém, pessoal? A gente já chegou agora na nossa 1h15. Temos a Raquel. Então, se alguém mais levante a mão, senão a última pergunta vai ser essa da Raquel, tá bom? Porque a gente já está chegando no nosso limite também daqui da aula. Claro que vocês podem ali depois conversar com os tutores ou colocar as questões lá no fórum para a gente poder dialogar coletivamente. Raquel, por favor. Boa noite, professor. Só para a última dúvida. Eu vi que o memorial tem que estar datado, a data mais ou menos, o professor, a disciplina. Só que assim, no caderno, eu me acho na minha bagunça, então eu vou anotando, aí começa na ribada, aí aquela coisa toda, e às vezes é um bloco de notas, e aí começa no caderno, termina um bloco de notas, dependendo do lugar onde eu esteja estudando, pelo qual meio eu esteja estudando, é notebook ou é celular. Então, assim, vai ser obrigatório no final, lá no terceiro, até nesse mesmo, que eu vi que pode colocar nem fotos, essa questão todinha do memorial, é obrigatório ter esses registros, assim, para anexar no anexo final? Assim, o memorial é seu. Você falou que você organiza na sua bagunça. O memorial é seu. O que você vai utilizar é o memorial. Do memorial, você vai utilizar isso que você está registrando lá na escrita do relatório, ou agora no inventário que vocês estão fazendo. Agora, claro, quanto mais organizado você conseguir, com data, aquilo que eu sugeri agora é para que vocês organizem, porque fica mais fácil de tudo organizadinho. Ó. Eu aprendi essa ideia na aula do professor tal. Se você já tem isso organizado, fica bem mais simples de você relatar lá no final. Mas ó, o seu memorial é seu, ninguém vai pedir o seu memorial. Agora, na hora de você utilizar o memorial para escrever o relatório, você mesmo pode ter alguma dificuldade de acordo com sua organização, tá bom? Então, assim, o que eu estou sugerindo é que vocês organizem da melhor forma possível, mas cada um tem um jeito de aprender
e de organizar, né? Agora, claro que tem algumas metodologias que vocês podem utilizar aí para sistematizar um pouco melhor, né, as informações que vocês vão coletando no memorial. Tá bom, Raquel? Então, o memorial é seu. Agora, eu sugiro que você organize, assim, com alguns dadozinhos, porque facilita. Vai por mim, facilita bastante na hora de vocês escreverem lá o relatório, tá? Agora, assim, como teve alguns tutores também no início, eu lembro que no módulo, na primeira, né, de todos, no primeiro período, em todas as disciplinas eu perguntava, tem a questão memorial, porque ia fazendo, né, por partes, todo o material didático e tal, previsto, e eles falavam, não precisa anotar, não é necessário, tipo, não é obrigatório, não é obrigatório, não precisa agora. Aí acabou que ficou dessa forma. Mas ainda seria tarde demais para começar agora ou não? E a última questão, precisa ter registro fotográfico lá no terceiro ou não, desses memoriais? Então, lembrando, eu estou utilizando o memorial como aquele registro, caderno de bordo de vocês, né, que é o seu registro individual das atividades. Novamente, quanto mais completo o memorial, melhor, mais fácil vai ser depois você utilizar os registros, tá? Foto, foto depende se sua pesquisa precisar disso, sei, tá? Mas às vezes você pode utilizar um print de uma aula, de um slide, ou escrever, aí depende muito da sua forma de fazer o registro. A Aline quer me contribuir com alguma coisa, Aline? Aline? Sim, Por sim. favor. Então, muitos alunos comentaram essa questão do memorial, né, do caderno de bordo, né, como o professor falou. Na verdade, gente, para quem não anotou, né, está preocupado com isso, com dados e tudo mais, eu acho que um importante exercício é vocês pensarem, tipo, como vocês tinham ideia daquela disciplina ou daquele conteúdo antes de cursar a matéria, tá? Então, com certeza alguém aprendeu alguma coisa durante 1 mês ou 2 meses de disciplina com o professor A e B. Então, é para vocês pensarem, tipo, nossa, o que é que eu aprendi, o que é que eu melhorei com a disciplina, como era eu como aluno antes dessa disciplina, como eu sou agora, depois dessa disciplina, tá? Então, isso talvez ajude um pouco aí Perfeito. os alunos. E assim, infelizmente, eu estou falando muito desse vocábulo, sendo redundante de propósito, porque o entendimento do que é memorial, do que é relatório de formação e do que é plano de formação, ele é bem complexo, tá? E aí, infelizmente, houve muito ruído, não é apenas nesse curso, não, isso está acontecendo no Brasil todo, em todos os cursos, tá? Então, naturalmente, pode ter ocorrido algumas orientações equivocadas, mas façam isso que a Aline está colocando, façam o que eu estou colocando, tá? O inventário, ele vai já servir agora, para quem não fez o memorial, vai servir meio que para que vocês agora meio que façam o memorial. Porque vocês vão ter do segundo módulo, porque vocês vão ter que olhar para trás e ver quais as atividades, o que vocês desenvolveram, tá bom? E quando vocês começarem o terceiro módulo, ou agora mesmo nessa unidade temática TCC, vocês já façam esse hábito de ir registrando tudo, porque isso vai ajudando bastante, ok? Obrigado, Raquel, pela pergunta. Todas as perguntas que apareceram agora foram fundamentais, tá? Porque ajudam um pouquinho para todo mundo, tá bom? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos, tá? Espero que vocês desenvolvam da melhor forma possível, precisando conversar com os tutores ou alguma questão mais específica. Coloquem lá no fórum ou entrem em contato pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação, preferencialmente oficiais, tá? E eu vou dar por encerrada aqui a aula, aguardo vocês na semana que vem, às 19 horas, né? Que a gente vai ter aula sobre pesquisa autobiográfica na educação, uma segunda parte para a gente reforçar um pouco mais daquilo que a gente tinha desenvolvido lá em TCC1. Pessoal, boa noite, espero que tenham gostado, até mais, até a próxima, vou encerrar aqui a gravação. Até mais, gente, eu gostaria de pedir agradecimento aqui de Kátia, Aline, Felícia, tá? Hallerson, que são os tutores aqui que me ajudaram bastante hoje. Até mais, gente.